Fazia muito tempo que eu não estava nesse nível de gambiarra, mas pessoas, eu sou Rissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. E a gente tá no quarto da minha irmã encostado na cama dela, então assim, vocês estão encostados em coisa pior, então tamo tranquilo. Mas como a gente não tá tendo a minha irmã tá no quarto, ela tá fazendo sinais pra mim. Ok. Mas enfim, simplesmente como a gente não tá tendo um negócio das lives, eu resolvi pegar os primeiros episódios aí, dar uma conferida e falar um pouquinho pra vocês. Esses animes que eu vou citar já estão no segundo, terceiro episódio, só que assim, tá nesse esquema, porque eu tô mantendo em dia por um milagre de Natal. Então eu vim comentar justamente o primeiro episódio pra você que ainda não decidiu o que você vai assistir, tá querendo entrar na temporada, poder saber pra onde você vai. E eu vou começar falando de vocês não vão querer perder isso, que é o Solo Leveling. Basicamente, o Solo Leveling, eu já peguei o comecinho dele, eu já sei o que acontece no primeiro episódio, no segundo, eu já sabia. Porque dos tempos antigos, onde a gente fazia lives falando de mangás, eu li os primeiros capítulos dele. E aí eu li e comentei com as pessoas, então quem tava naquela época já ouviu eu falando desse anime. Então eu anotei pra quando sair esse anime disso, eu assisti. A gente basicamente tem um mundo onde os portais começaram a abrir, e aí monstros, você pode entrar nesses portais e lutar contra pessoas. Aí tipo, pessoas não, né, monstros, na dungeon. E aí você consegue despertar habilidades, só que não adianta você treinar. Não é aquele, nossa, tipo, Isekai onde você reencarna e fica treinando muito e aí você vira, assim, o hack do lugar. Não rola assim. Você nasceu com aquela habilidade, você vai morrer com aquela habilidade. Imutável, não tem o que fazer. E aí a gente tem um colega que, infelizmente, ele tem a família pra sustentar e ele é o pior, é o mais fraco possível, é o menor rank possível e não adianta fazer nada, ele vai continuar sendo fraco. Só que é o trampo que ele tem. Então, ainda assim, ele sempre aparece pra lutar nas dungeons. Só que uma dungeon do nível mais baixo, ele volta com ferimentos graves. E aí você tem que pegar e vender os núcleos dos monstros pra você conseguir armas melhores e também pra você conseguir grana. Só que se ele tá, tipo assim, ele mal bate no monstro e quase morre, ele volta sem nada. Então, assim, ele não vai pra frente nessa. Só que ele tá lá firme e forte. O pessoal fica até feliz quando ele aparece, porque eles sabem que a dungeon vai ser tranquilo, porque ele tá junto, porque ele não apareceria em algo pesado, já que ele é bem fraco. Mas eles decidem que, como tem um buraco ali e a dungeon não fechou, parece que a dungeon não tá concluída. E o protocolo é voltar pra trás e avisar, ó, tem um buraco ali que a gente não sabe o que é, a gente pode ir pra frente, a gente chama uma galera mais foda pra ir junto. E o pessoal dali tudo era C, D, sabe? Tinha um B ali, ninguém tipo, nossa, fodástico, mas pessoas boas. Cara, eles foram pelo buraco, eles votaram, inclusive o voto decisivo foi desse mano, que se der um tapa na parede, a parede ganha dele. E aí eles decidem ir, deu ruim. Tem simplesmente umas estátuas gigantes no lugar. E eles estavam dando um feeling horrível daquelas estátuas, mas horrível. Isso pro primeiro episódio, ok? Sem spoilers. É horrível daquelas estátuas. E aí o negócio começa a ficar aterrorizador. Deu muito errado, foi a pior decisão da vida de alguns e a última da vida de alguns. E aí o negócio vai começar a ir por água abaixo. Ou seja, a gente já começa com o quê? Dedo com gritaria, né? Só que eu não sei pra onde vai muito além disso. Eu acompanhei até o ponto em que ele sai daquela área, que isso vai acontecer no segundo episódio. A partir disso eu também tô na incógnita, mas eu espero que esse anime seja bom. Então eu tô bem ansiosa pra ver pra onde ele vai. Eu com certeza recomendo começar ele com base no primeiro episódio e com o fato de que eu sei o que vai acontecer no próximo. É bem interessante. O próximo é a Sign of Affection. A gente vai acompanhar a Yuki e a gente tá numa onda em que a gente cada vez mais tem protagonistas que não falam. E eu acho isso bem interessante, porque a gente tá muito acostumado a ver todos os personagens padrãozinho, aí agora a gente tem alguém de cadeira de rodas ali, alguém que fala pela linguagem de sinais lá, e é bem interessante. Só que, normalmente, tipo, por exemplo, a gente teve o Sama Ranking, que trouxe isso, porque a gente tem um filme que é A Voz do Silêncio, que é maravilhoso, se você não viu, assista. Só que eu vi esse anime pela primeira vez e é o Sama Ranking. Só que o Sama Ranking tem o Kage, e o Kage basicamente traduz, ele entende o bot, então não tem linguagem de sinais. O bot fala do jeito que ele consegue, a gente não entende porque, tipo assim, não sei japonês, então já deve ser difícil entender por um falante da língua, pra quem não entende nada não ajuda, só que o Kage entende ele 100%. Às vezes o bot dá uns acentos de cabeça e o Kage sabe o que ele tá falando. Aqui não, a menina realmente usa a linguagem de sinais e simplesmente ela tá no trem e o mano chega pra falar com ela. E pra piorar, porque ela consegue ler um pouco os lábios.
Só que o mano fala inglês. Ela falou, legal, ferrou. E ela não soube, tipo, sinalizar, nossa, eu não estou te ouvindo. E aí ela ficou, tipo, um pouco em desespero. Aí surge um cara, ajuda, e ela ajeita o cabelo e repara que ela tá com o aparelho auditivo. E aí, beleza. Só que ele foi gentil e ele é bonito, e ela ficou assim, meu Deus, meu crush. Pensou, nunca mais vou ver esse cara na minha vida. Ele é amigo de uma amiga dela, e aí a amiga tá interessada num mano que trabalha no bar com ele. Ou seja, a gente já tem, assim, 2 casais formando, e uma palhinha que a gente viu no primeiro episódio é ele respondendo pra ela em linguagem de sinais. Então, creio eu que ele vai aprender pra falar com ela. O que, sinceramente, se você tem um parceiro ou uma parceira que se comunica dessa forma, é meio que o mínimo. Mas, enfim, a gente vai ver isso desenvolvendo, aí o romance deles desenvolvendo e um pouquinho do que ela acha, do que ela pensa. Simplesmente porque a gente vê já no primeiro episódio todo mundo no bar conversando, e aí eles falando rapidamente, nem sempre de lado, às vezes de frente, de uma forma que ela não enxerga muito bem. O povo não tá se comunicando via linguagem de sinais, ela não sabe o que tá acontecendo. Então ela vai anotando e passando um caderninho. Então se a pessoa não anotar e passa pra ela, às vezes ela não entende. Então assim, tem esses momentos. Então a gente tem essa barreira extra que a gente vai ver como é que isso vai funcionar. Mas pela abertura a gente já tem um spoiler de que ele vai aprender isso pra falar melhor com ela, o que eu acho o básico. Mas temos aí mais uma protagonista aí, surda, então bem interessante. Aí a gente tem o Cherry Magic. O Cherry Magic, ele é um problema à parte, porque eu vi o segundo episódio já dele, e isso aqui era pra ser exclusivamente dos primeiros episódios, mas eu acho que seria muito mancada minha não avisar, porque todos esses animes eu já conferi o segundo episódio, mas esse aqui, eu vou avisar, o segundo episódio a animação tava horrível. Não tava tipo assim, nossa, eu vou pular de uma janela, mas não tava legal. Eu sinto que eu vi o cabelo de um dos protagonistas mudar de cor, tipo, de tons. Foi coisa de tom básico, mas tipo assim, eu senti, tipo, diferença de tonalidade em lugares em que, tipo, nossa, é a luz. Não era a luz, não tinha desculpa, sabe? Então foi bem complicado. Mas esse Cherry Magic, ele tem esse nome tosco, mas que é o seguinte: a gente tem o Adachi e ele tá cismado que ele consegue ler a mente das pessoas encostando, mas ele tá cismado que o motivo de ganhar esses poderes é porque ele fez 30 em The Ring. Pois é. Tem coisa que eu leio e eu fico assim, como assim, cacete? Mas pois é. E aí ele tá num elevador cheio de gente, ele não gosta de lugares cheios porque ele fica encostando sem querer nas pessoas e ouvindo coisas que ele não precisa saber. E aí o mano encosta nele e aí ele começa a ter um mini surto. Tipo, não o Adachi, o cara que encostou nele. Tipo, oh meu Deus, ele é tão fofo, ai que isso, que aquilo. E aí o Adachi para e fica assim, que? E toda vez que ele esbarra, e isso eu acho estranho desse anime, que ele esbarra no Kurosawa aqui em outras pessoas, e tipo assim, é um toque que era pra ser rápido. Só que pra transparecer todos os pensamentos da pessoa, tipo assim, vou te dar um negócio, e aí você encosta na minha mão. Em vez de você pegar o negócio e aí a gente esbarrou as mãos, não tem problema que você acabou de pegar um negócio na minha mão, e tirar, e aí ele ouviu um pedacinho do pensamento, e gente, você ouve 5 minutos de diálogo interno dos personagens. Eu acho isso tão estranho. Isso eu não gostei muito do anime, porque tipo, é muito complicado. É um toque que era pra durar 2 segundos e parece que ele dura 3 horas. E eu acho isso bem complicado. E teve esse negócio da animação. Então, assim, esse anime parecia que ele ia dar bom no primeiro episódio. No segundo, eu já fiquei com as minhas dúvidas. Então, eu vou colocar esse alerta aqui. Mas ele descobriu que o colega gosta dele. O colega não sabe o que ele sabe. O colega tem uns pensamentos internos muito complexos, vou dizer o mínimo. Tem umas horas que você fica com um pouco de vergonha alheia. Só que ele não sabe que o colega de trabalho dele tá ouvindo, né? E aí a gente tem o Adachi surtando. E de termos de poderes, a gente só tem esse do Adachi Mentes. Mas eu me pergunto se isso não vai expandir de alguma forma, ou se ele vai falar pro colega dele de alguma forma que ele tá lendo mente. Se ele falar, ele se entrega, porque aí o colega vai saber que ele sabe tudo que tá acontecendo. E é sobre isso. No momento, no primeiro episódio eu ri bastante, eu achei bem engraçado. No segundo eu também ri bastante, mas ele tem esse jeito meio exageradão, tipo, você é um toque, esse toque dura 5 minutos. A gente tem uma cena no segundo episódio, apesar de eu ter dito que não ia avançar o segundo episódio, em que, tipo, o mano derrubou uma garrafa de água no chão. Cara, se eu tô segurando um negócio falando com você e eu derrubo, você no mínimo olha e não tem reação. Ou que a pessoa caiu no chão, um empurrou o outro, e aí o Kurosawa foi parar no chão, e aí as pessoas abriram a porta, o que vocês estão fazendo? E fecharam a porta e foram embora. Tem um mano no chão, gente, reage. Então tem algumas coisas assim que eu achei meio esdrúxula, mas eu ri, então enquanto eu estiver me fazendo rir, eu vou relevar, porque é tipo um romance com uma comédia, eu acho que dá pra relevar. Mas enfim, esses foram alguns primeiros episódios que eu conferi essa semana, e a gente vai ter mais 2 vídeos comentando os primeiros episódios, e esses 3 animes eu escolhi continuar acompanhando, apesar do segundo episódio de Cherry Magic eu não ter achado a altura. O Solo Leveling eu sei que vai ser muito legal. O primeiro episódio foi bem da hora, o segundo episódio também vai ser muito da hora, então assim, segue bala em Solo Leveling. E a Sign of Affection, eu tô aguardando pra ver os próximos capítulos, mas o primeiro foi fofo, mas não é um negócio pra você rir, que não é um negócio pra você falar, ai meu Deus, que fofo, que amor. E os 3 são bem diferentes, e então eu pretendo continuar acompanhando eles. Mas enfim, até o próximo primeiros episódios. Espero que tenham gostado. Bye, bye.